Fala, envelopador! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de técnicas e dicas de envelopamento para moto. Hoje eu estou com a Start para fazer envelopamento total, mas eu vou mostrar nesse vídeo que a técnica do envelopamento para fazer o tanque da 2010, aquela Titan 2010, da Fan 150, também serve para isso. O que vai mudar é, a gente vai trabalhar com material Black Piano, que tem uma película de proteção, então a temperatura que eu vou trabalhar é um pouquinho mais excessiva para poder fazer a triangulação, porque o material acaba tendo mais resistência que um material fosco, mas esse aqui não abre brilho, porque o material já tem o seu brilho natural, só que tem que ter um cuidado. A temperatura que é dada nele com uma película, em alguns lugares, se você exceder, ela vai abrir uma mancha, depois some, você só vê no reflexo, mas depois some, então tem que ter esse cuidado. O tanque já foi todo preparado, como você pode ver aqui, já foi lixado. Eu vou fazer ele inteiro, para vocês verem como a gente deixa um acabamento bem bonito mesmo no tanque. Dá um pouquinho de trabalho fazer uma preparação como essa, para deixar com nenhuma imperfeição. Apesar que o material brilhoso, tudo que tiver de imperfeição ele mostra muito fácil. É o efeito que a pintura tem, né? E nesse caso a gente precisa fazer a preparação do tanque todo para fazer a instalação. Aqui a gente tem que fazer com o mínimo de reposição, porque esse verniz ele é muito fino. Aqui já foi lixado para tirar o mais feio que estava, mas tem algumas partes que o verniz não saiu, então a gente nessa parte tem que ir realmente de uma vez só. Vá acompanhando o vídeo aí, o processo do envelopamento, mas não deixe de se inscrever, dar aquele like e seu comentário, porque isso ajuda a nos fortalecer e tirar qualquer dúvida que você tenha do envelopamento sobre a questão de moto. Mas sem demora, bora logo pro vídeo. Pessoal, essa parte do tanque central eu não gravei porque eu acho comum, repetitivo. Então eu quero mostrar para você a lateral, que é o que é mais complicado do tanque, e o acabamento. Eu vou ter que fazer vídeos realmente do acabamento como eu faço. Se você reparar aí, o que eu estou aquecendo, eu não estou esticando esse material. Eu estou apenas quebrando a resistência dele. Então o aquecimento que eu faço é a forma só dele estabilizar. Então toda aquela distorção que o material estava, quando eu estou aquecendo ali, ele vai rompendo e eu vou estabilizando o material para essa parte frontal. Naquele vídeo com o tanque da 2008 que eu mostrei na parte teórica como fazer o envelopamento do tanque, eu mostrei para vocês o direcionamento dessa parte de onde fica o nome da asa, que é onde eu estou distribuindo o adesivo. Então todo esse adesivo, onde faz essa parte que pega o nome Honda, eu estou triangulando para a parte da frente, espatulando no mesmo sentido. Essa borda do tanque, ela tem que ficar o máximo de distribuído o material, para que não tenha nenhuma sobra e que venha dar dor de cabeça quando for triangular para baixo. Na borda do tanque, nessa parte da frente, o material vai chegar realmente bem acomodado, sem nenhum estresse, porque aí você não vai ter dor de cabeça com a retração. Todo o processo do envelopamento tem que ter esses cuidados. Como a parte de cima do tanque já está distribuída, eu vou usar o tubo para fazer a triangulação dessa parte mais bochechuda do tanque. Então, como eu estou só para instalar esse material, esse auxílio do tubo aí me ajude muito, que ou eu sofreria esquentando o adesivo solto todinho para triangular, ou eu faço a função com ele de um auxiliar. Se você pegar um tubo desse para fazer a instalação dessa forma aí que eu estou fazendo, você vai ver que esse tubo vai te ajudar muito. Lembra quando eu falo que por conta do tubo, o adesivo ele tem que descer uniforme, é justamente o que ele faz. Quando eu aqueço o adesivo, o material ele vai pegando elasticidade, então eu vou aumentando a temperatura do material e vou triangulando com ele. Então eu vou dando uma leve esticada. Agora lembrando, preste muita atenção, eu não estico com resistência. Então quando o adesivo
ele vai ficando mole por conta da temperatura, é onde eu vou acomodar ele. Porque aí eu rompi a resistência do material. O material, quanto mais frio ele tiver, temperatura ambiente, ele está resistente ali. Quando eu dou calor, eu quebro aquela resistência e o material fica bem flexível para eu trabalhar e fica bem mais fácil. Vou dizer para você que ele vai romper a propriedade? Não vai romper. Romperia se eu esquentasse e puxasse, coisa que eu não faço. Eu esquento e apenas vou levemente dando aquela esticada, mas da forma com que ele me permite. Eu não forço ele. É apenas o calor que vai deixando ele maleável e eu vou acomodando ao tanque. Esse pré-acabamento, com o tubo que eu utilizo, eu chego até essa borda. Existe a borda da solda e existe uma borda antes dela, tem um leve degrau. Então com o tubo eu faço até essa parte. Ó, como você pode ver até onde eu cheguei. Se você conhece o tanque da Start, você vai entender até que parte eu cheguei. Agora eu vou fazer a triangulação, onde geralmente fica a perna do motoqueiro. E nessa parte de trás, onde fica a perna do motoqueiro, eu uso o tubo novamente, porque eu preciso de 2 pontos de triangulação. Como eu estou trabalhando só, não tem como fazer. O que acontece? Quando eu uso o tubo, do mesmo jeito, o material ele tem que ir proporcional. O espatulamento que eu faço é justamente para o sentido de trás, para que o material vá sendo jogado para a parte traseira do tanque, para não ter acúmulo nessa borda aqui de baixo. Todo material que sobrar, ele vai lhe dar dor de cabeça, lhe dá mais trabalho para você distribuir. Isso é um pouquinho chato de fazer, entendeu? É um pouquinho complicado esse tanque, quando você pega, você vê o negócio embuchando e não entende como fazer, mas trabalhar com um tanque desse requer mais tempo. Trabalhar com os adesivos Ultra, que tem essa película de proteção, também requer mais tempo por conta da temperatura que ele retém. A película de proteção ela acaba retendo um calor, então o material fica mais resistente, mais um pouquinho difícil de trabalhar. Uma dica top que eu vou deixar para você: quando você for fazer o acabamento da borda do tanque, embaixo, na borda do tanque geral, mas embaixo, eu paro o pré-acabamento nesse degrau aqui. Quando você for fazer essa parte de baixo do tanque, retire a película e faça sem ela. Você vai ver que você vai conseguir chegar muito mais rápido no acabamento. Eu finalizo esse lado e vou fazer o outro lado, enquanto eu dou tempo do material dar uma esfriada, para eu poder finalizar ele. Isso é uma coisa que eu vou dizer para você, tem base. Se você quiser continuar a fazer essa borda para finalizar o tanque, você pode fazer, mas aí eu prefiro ir para o outro lado, fazer ele, deixa aí, esperar um pouquinho, para depois sim eu dar o acabamento. Como o processo do outro lado é igual, eu não gravei, achei melhor mostrar essa parte de baixo aí, para a gente fazer o acabamento desse tanque e você entender um pouquinho como funciona essa parte de finalização. Os cuidados que você tem que ter com o aquecimento, a distribuição. Você vai trabalhar aí com soprador no mínimo, velocidade mínima, e o que mais aquece, né? Então você vai ter que ter aquele cuidadozinho para fazer a instalação aí correta. Então observa bem a distância que você está usando o soprador, para que você não estoure depois de um trabalho grande desse, de fazer o envelopamento do tanque todo. Na finalização você corre o risco de perder o material. Observa a posição que você está espatulando, porque esse final aí, pessoal, você vai ter que justamente trabalhar de acordo com a necessidade que o material está lhe mostrando. Se você vai distribuir para a direita, distribuir para a esquerda, se você vai dar um pouco mais de aquecimento, menos aquecimento. Então, praticamente o material lhe diz qual a forma que você deve fazer com ele para você chegar lá no finalzinho. Então, não é o jeito que a gente quer nesse sentido, é mais o que ele está lhe mostrando. Eu vou tirar a película de proteção aí para finalizar esse tanque, porque essa película de proteção é muito boa para você fazer a instalação, mas nessas finalizações ele acaba segurando a temperatura do soprador. Então, para eu não perder tanto tempo, eu prefiro
tirar ela, aquecer direto no material, que eu sei que eu vou estar dando a temperatura correta. Não corre risco de eu estourar o adesivo, que é bem mais fácil com a película de proteção, acredite ou não. Do nada, a temperatura que ele recebe ultrapassa de uma forma tão rápida que quando você vê, você já estourou. E aí você consegue visualizar melhor se o material está querendo ficar muito maleável, muito sensível, para que não aconteça esse erro. Essa borda aí é uma parte das mais críticas do envelopamento, mas é o que eu falo. No envelopamento de tanque de alguma peça, ou você sofre no início para distribuir o material, ou você vai sofrer no final e não vai conseguir. Então é sempre pensando no passo da frente que você vai fazer o passo anterior. Então é pensando nessa distribuição, nesse acabamento, que você vai fazer toda a distribuição do tanque, a instalação. Geralmente eu já vi técnicos falar que você nunca espatula para baixo, você sempre espatula para o lado, ou para um lado ou para o outro. E eu digo que isso aí depende. Pode ser mito ou não. Se estiver a necessidade de você distribuir material para a esquerda, você tem que espatular para a esquerda. Se tiver para a direita, você tem que espatular para a direita. Mas se o material não tem tensão nenhuma, nem tem necessidade de adesivo nem para um lado nem para o outro, como é que você vai distribuir, né? Espatular só para a esquerda ou só para a direita? Vai depender do sentido. Agora tem um pulo do gato, que eu vou lhe dizer qual é, que é a questão da temperatura. Quando você aquece o local que você quer espatular, aonde a temperatura está localizada, ela geralmente vai bater naquele local, só que ela se dispersa para todos os lados. Então vai existir em algum momento que você deverá aquecer antes do lugar que você quer espatular. Por quê? O adesivo, a temperatura ela vai bater na lata onde já está instalado e ela vai correr para todos os lados, né? Suponhamos que eu estou derramando um copo de água. Quando eu derramo a água, ela não bate no centro e espalha para os lados, para entender melhor? Então, é isso que o soprador faz. Quando ele empurra o vento na parte instalada, ou seja, anterior, a temperatura que ela está indo para a parte que você quer instalar, ela acaba ajudando ao material se estabelecer. Fica bem mais fácil, bem mais prático. Existem necessidades em algum momento que você vai precisar fazer esse toquezinho, mas aí você vai ter que entender o que o material está precisando e faça com ele. Controla a temperatura que vai dar sempre certo no final. Pessoal, eu vou me despedindo por aqui, mas não deixa de se inscrever no canal. Se esse vídeo te ajudou, ajudou a melhorar o seu entendimento, não deixa de dar aquele like, deixar o seu comentário. O nosso intuito é sempre trazer mais conteúdo para ajudar mais a galera que está entrando no ramo ou que já trabalha, mas quer se aperfeiçoar mais um pouco. Eu acho que é sempre válido um pouco mais de conhecimento. Qualquer coisa que precisar, estamos por aqui. Até o próximo vídeo.